Por décadas, o governo americano negou até mesmo sua existência. O espaço aéreo ao redor da base é proibido para aviões civis. As estradas que levam à região possuem placas de aviso armado, invadir pode resultar em prisão ou até uso de força. Só em 2013 a CIA reconheceu publicamente a existência da Área 51, após documentos serem liberados. Muito já foi especulado na Área 51. Alienígenas, segredos de Estado, OVNIs, dentre outras milhares teorias do que poderia conter escondido de todos na Área 51. Área 51, o segredo mais bem guardado dos Estados Unidos. Você já ouviu falar na Área 51? Um dos maiores segredos da história se encontra guardado nesse local por décadas, a possível existência de alienígenas. A Área 51 fica localizada no deserto de Nevada, e foi criada nos anos 1950 como base militar secreta pelo governo dos Estados Unidos. Agora você deve estar se perguntando: por que se chama Área 51? E não Área 52 ou Área 50? Nos anos 1950, o governo dos Estados Unidos dividiu o deserto de Nevada em várias áreas numeradas para testes nucleares. Cada zona tinha um número: Área 1, Área 2, Área 3, e uma dessas regiões recebeu o nome Área 51. Esse número aparece em mapas militares e documentos oficiais da época. A base fica dentro da região chamada Nevada Test and Training Range, onde os Estados Unidos faziam explosões nucleares subterrâneas. A Área 51 estava em um ponto isolado, ideal para manter segredos militares longe de civis. O nome oficial é outro. Apesar de o mundo conhecer como Área 51, o nome oficial é Ground Lake, por causa de um lago seco próximo. Outro nome usado internamente é Homem Airport. Na Área 51, foram testados aviões revolucionários, como o SR-71 Blackbird. O Lockheed SR-71 Blackbird foi um avião de reconhecimento estratégico desenvolvido nos anos 1960 pela Lockheed Martin. Ele entrou em serviço em 1966 com a Força Aérea dos Estados Unidos, USAF. Era usado para missões de espionagem durante a Guerra Fria, principalmente sobre territórios inimigos. O SR-71 podia voar a Mach 3.3, mais de 3.500 km por hora, tornando-se uma das aeronaves mais rápidas já construídas. Voava a 26 km de altitude, praticamente no limite da estratosfera. Graças a isso, era impossível ser interceptado por caças inimigos ou mísseis da época. Esse avião foi usado para espionar a União Soviética, China, Coreia do Norte e Oriente Médio. Podia fotografar grandes áreas com câmeras de altíssima precisão. Nenhum SR-71 foi abatido em combate, apesar de mais de 4.000 mísseis disparados contra ele. O caso Roswell. O caso de Roswell foi tão impactante para a população americana quanto o caso de Varginha, em Minas Gerais, foi para os brasileiros. Em 24 de junho de 1947, o piloto Kenneth Arnold sobrevoava o estado de Washington em busca de uma aeronave que havia caído na região. Durante o reconhecimento, ele avistou 9 objetos voadores em formação, viajando a aproximadamente 1.900 km por hora, velocidade considerada impossível para a tecnologia da época. Até então, a queda ainda não havia ocorrido, mas os discos voadores já eram manchete em diversos jornais dos Estados Unidos. Inclusive, o relato de Arnold foi responsável por popularizar o termo disco voador, usado até hoje para descrever supostas naves extraterrestres avistadas em diferentes partes do mundo. No dia 7 de julho de 1947, um fazendeiro de Roswell chamado Mac Brazel relatou que algo havia caído em seu rancho e que destroços estavam espalhados pela propriedade. Embora tenha relatado o ocorrido apenas no dia 7, Brazel afirmou que a queda havia acontecido alguns dias antes, e levou parte dos destroços ao xerife local. O xerife pediu ajuda ao exército, que enviou o oficial de inteligência Jesse Marcel para investigar o rancho de Brazel. Um dia depois, o jornal local Roswell Daily Record publicou uma matéria reproduzindo o comunicado do governo, que afirmava ter recuperado os destroços de um disco voador. A manchete dizia: RAAF captura disco voador em rancho na região de Roswell. O objeto voador pousou em um rancho perto de Roswell em algum momento da semana passada.
Sem acesso a telefone, o fazendeiro guardou o disco até conseguir entrar em contato com o escritório do xerife, que, por sua vez, notificou o Major Jesse Marcel, do escritório de inteligência do 59º Grupo de Bombardeio. A ação imediata foi tomada, e o disco foi recolhido na casa do fazendeiro, foi descrito no primeiro comunicado à imprensa divulgado pelo Exército. Os destroços foram levados para a base aérea de Fort Worth, no Texas. Apenas 24 horas depois, o Roswell Daily Record publicou uma nova reportagem informando que o Exército havia alterado sua versão dos fatos. Desta vez, negaram que os destroços pertenciam a um OVNI. A matéria incluía uma foto de Jesse Marcel e outros militares segurando fragmentos que se assemelhavam a papel alumínio. Segundo a nova explicação oficial, tratava-se de um balão meteorológico. Muitos afirmam que os destroços não foram apenas para Fort Worth, mas sim transportados para a Área 51, em Nevada. Lá, supostamente, teriam sido armazenados junto com corpos de alienígenas recuperados no acidente. Ex-funcionários afirmam ter visto tecnologias não humanas dentro da base. Até hoje, ninguém pode entrar na Área 51. Guardas armados, sensores e drones vigiam cada metro do local. Filmes, séries e jogos frequentemente citam a Área 51 como centro de segredos alienígenas. Um dos mais aclamados foi o filme Independence Day de 1996. Ele não só fez um enorme sucesso de bilheteria, como também ganhou prêmios importantes como Oscar de melhor efeitos visuais e melhor som, dentre outras premiações. Além disso, ele foi um marco para os filmes de desastre e ficção científica dos anos 90, especialmente pela cena icônica da explosão da Casa Branca, que virou uma das mais lembradas do cinema. O mistério sobre a Área 51 foi tão longe que em 2019, houve um movimento nas redes sociais chamado Storm Área 51, que traduzido significa invadir a Área 51, que viralizou mundialmente, levando várias pessoas até os portões da Área 51. Inclusive youtubers famosos como MrBeast visitaram o local e ficaram 24 horas acampado com seus amigos próximo do local, na esperança de descobrir o que havia escondido lá. Infelizmente o MrBeast e seus amigos não viram nenhum OVNI ou alienígena passando despercebido por eles. Seria a Área 51 apenas uma base militar que testa aviões militares, ou o maior esconderijo de segredos alienígenas da Terra? O mistério continua, e nós seguimos procurando entender o que há de tão misterioso escondido lá. E você? Acredita que a Área 51 guarda segredos extraterrestres? Deixe seu comentário. Afinal, você sabia ou não sabia? Então agora tá sabendo.